Show de bola, dando sequência aqui na aula. Nota que eu nem troquei de roupa, só realmente cortei a aula para continuar e não ficar tão pesado para você e você conseguir ir por etapas. Eu entendo que aquela lá é uma etapa bem bacana. Seguinte, se você estudou bem a fórmula soma, aonde eu falei para você somar intervalos, somar células separadas, somar números, qualquer que você quiser, entender a diferença do ponto e vírgula, vai ser muito crucial para você conseguir executar essa fórmula e todas as outras que vão vir na sua vida a seguir. Então por isso que eu martelei lá atrás e falei, cara, estuda isso daqui, me manda se tiver dúvida. Se você tiver dúvida, não deixa de participar das lives, que aí você consegue me perguntar, eu dou live toda quinta-feira, manda lá no grupo, vai te ajudar, é bem bacana. Show de bola? Então vamos lá. Toda fórmula começa com igual, então o nome dessa fórmula é soma 6. Como que a gente entra na fórmula? Ou a gente vai com a setinha e escolhe o que eu quero, ou eu viria com o mouse e dou 2 cliques, mas eu gosto sempre de ir com a seta e apertar Tab. Ok? Entrei na fórmula, eu acredito que você aí também do outro lado da tela. Agora a gente vai fazer o seguinte. Essa fórmula ela tem intervalo de soma, intervalo de critério e um critério. Rafael, o que é isso? Você vai precisar ver quantas vezes forem precisas e me perguntar para eu te ajudar. Intervalo de soma, ou seja, Excel, soma para mim isso aqui. Pronto, é um intervalo, ou seja, soma para mim da célula A1 até a célula A10, da célula L25 até a célula L38. Show de bola? Estou selecionando um rangezinho ali para somar. Show? Detalhe, ele tem que ser apenas uma coluna ou apenas uma linha, tá bom? Intervalo de critério. Eu vou fazer a mesma coisa, só que é o seguinte, se eu escolhi uma coluna desse tamanho aqui para selecionar, ou seja, exemplo, do A1 até o A10, e selecionei, eu vou precisar de um intervalo de critério que ele também esteja à direita ou à esquerda, não necessariamente colado, tá bom? Ele pode estar, exemplo, na coluna A aqui a gente vai selecionar da coluna L1, ou seja, bem distante do A, né? Até o L10. Ou seja, 1 até 10, aqui também tem que ser de 1 até 10. Esse é o segredo dessa fórmula. Eu não posso colocar 1,9, ela vai dar errado. Eu não posso colocar 2,9, ela vai dar errado. Eu não posso selecionar a coluna inteira, LL, ela vai dar errado. Eu não posso selecionar L2 até L10, ela vai dar errado. Por quê? Porque a primeira soma que eu fiz, meu primeiro intervalo, foi de 1 até 10. Então, todos os meus intervalos têm que ser de 1 até 10. Show? E o critério? O critério é, exemplo aqui, ó, janeiro. Então, eu vou falar assim, Excel, soma para mim tudo que eu gastei. Então, aqui, ó, eu quero que ele some tudo que eu gastei. Pronto, gastei. Porém, se no meu intervalo de critério for igual a janeiro. Então, por isso que você tem dois intervalos aqui, um para somar, um de critério. Então, é como se fosse filtros, e eu vou mostrar isso para você. Vamos lá. Estou aqui em dados. Excel, soma para mim toda essa minha coluna F, ou soma para mim daqui até aqui embaixo. Show? Eu sugiro que você selecione a coluna inteira mesmo, não tem problema, para você começar a se adaptar. Mas a gente aqui vai precisar fazer desse jeito, selecionando um range, igual eu fiz aqui agora, se você observar, do 3 até o 27. Porque eu vou te ensinar uma coisa muito importante chamada congelar. Ok? Então vamos lá. Excel, soma para mim toda essa minha coluna. Aí você selecionou aqui e está somado. E a gente está tendo um total aqui, ó, 1.805,86 centavos. Só que aí você disse para ele o seguinte, ó, só que nessa coluna D aqui, eu quero apenas junho. Perdão, junho. Pronto. 667,98. Então, o que a gente fez? Eu vou diminuir o zoom para você sacar com aquilo que eu estava falando ali anteriormente. Ó, tirei o zoom e eu vou fazer bem pintadinho agora. Ó. Excel, soma para mim uma coluna
Lembra que eu falei? Exemplo de 1 até 10. Se numa determinada coluna, ou seja, no meu intervalo de critério, veja que o intervalo aqui é idêntico, ó. Eu estou numerando 10 só para você ter uma noção de que aqui tem o mesmo tamanho que a outra, tá vendo? Então, soma para mim aqui se nesse outro intervalo for o mês de junho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui, ó, 108 é junho? Não, não soma. 35 é junho? Não, não soma. Aí ele vai chegar aqui embaixo, 70 é junho? É, esse aqui soma, porque o Rafael falou que é para eu somar com um critério que for igual a junho. 35 é junho? É. Aqui é junho? É. Aqui é junho? É. Aqui é junho? É. E ele vai somando só o que for junho. Aqui é junho? Não, aqui é julho. Não soma. É junho? Não, não soma. É julho. E por aí vai. Então é como se você fizesse os filtros. Soma para mim tudo. Somei. Agora, nessa coluna aqui, eu quero que tu continue somando aquilo lá só se for isso aqui. Só se for determinada palavra. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu sei, pode ser um pouquinho complicado de você estar entendendo. Entre em contato comigo se você está com dúvida, mas assiste essa aula toda, revisa, tenta fazer. Por quê? É a confusão e o esforço. Depois que você tem a confusão e o esforço, você tem o domínio. São os 3 pilares. Foca nisso aí que você vai se dar bem. Então bora lá, vamos fazer a fórmula agora. Ó. Igual, conte Cs, intervalo de critério, perdão, soma Cs. Igual, soma Cs, intervalo de soma. Ó, você pode movimentar isso aqui para onde você quiser para não te atrapalhar. Qual é o nosso intervalo de soma? Nosso intervalo de soma, aqui no dados, é... Deixa eu dar um zoom, não consigo dar zoom enquanto eu estou com a fórmula ativa. Deixa eu dar zoom agora, pronto. Vamos novamente, igual soma Cs, tab, para entrar na fórmula. Eu quero somar tudo que eu gastei, então vou selecionar tudo que eu gastei. Ponto e vírgula, porque eu já fiz o meu primeiro critério. Onde eu quero somar Excel? Aqui, no meu valor gasto. Agora você vai vir no critério. Se na minha coluna de mês, ponto e vírgula, for igual a mês de janeiro. E fecha. Bom, e aqui agora eu preciso fazer com você algumas observações. Vamos lá. Eu mandei somar na planilha dados, no intervalo de F3 até F27. Ótimo. E eu falei para ela assim, Excel, se, ou seja, considere esse se na sua cabeça, o ponto e vírgula, eu estou passando para a próxima etapa. Então, a gente consegue ter a fórmula assim, ó, soma para mim se nesse intervalo for x. Então, ó, soma para mim se é o ponto e vírgula. Ok? Nesse outro intervalo, for, o for é o ponto e vírgula. X é o meu critério. Show de bola? Pega essa formulinha. Soma para mim se, você está falando se para você raciocinar, mas é ponto e vírgula. Nesse outro critério de intervalo aqui, nesse outro intervalo, for, ponto e vírgula. Ou seja, toda vez que eu falar se e falar for, eu estou falando ponto e vírgula. Fechado? Então bora lá. Então, soma para mim na planilha dados, nesse intervalo aqui, se na planilha dados, nesse intervalo aqui também, me embolei, que o intervalo aqui é igual, ó, F3 e D3. Nota que eu estou na coluna F e aqui eu estou na coluna D. Lembra que eu te falei que não precisa ser um do ladinho do outro? Então, soma para mim na planilha dados do F3 até o F27, se no D3 até o D27 for igual a resumo, aqui ó, resumo G4, que é essa célula aqui. E quem que é G4? G4 é janeiro. Eu não preciso escrever janeiro, porque já está escrito ali. E o que eu escrevi na célula, quando eu coloco uma referência nela, ou seja,
Está escrito na célula G4 janeiro, então G4 é igual a janeiro. Fechado? Pronto. Eu tenho alguma coisa lá em janeiro? Não, não tenho. Quando que eu começo a ter lá alguma coisa? Se você clicar aqui nos meses, você vai ver que você tem alguma coisa em maio. É o meu primeiro mês que eu vou ter maio. Então todos esses meses aqui, ó, vão ficar zerados. Vou pular ele, não porque preciso pular, porque eu poderia simplesmente pegar essa fórmula aqui, copiar e arrastar para cá. Mas eu tenho que te ensinar a congelar para que você consiga fazer isso. E a nossa fórmula não é só um critério. Show? São dois critérios. Preciso somar se for o mês e se for a alimentação. Então a gente vai praticar bastante aqui com um critério para treinar os meses, para você ir fixando. Depois eu vou praticar com você esse outro critério e depois a gente vai unificar. E eu tenho certeza que você vai ficar bom nisso aí. Vamos lá em maio, porque em maio a gente tem resultado e tem como conferir. E quando a gente confere, a gente acaba enxergando de uma outra maneira. Igual soma Cs, tab. Quem é meu intervalo de soma? É quanto eu gastei. Então, vem aqui no valor, seleciono quanto eu gastei. Ótimo. Soma para mim F3 até F27, se... Já sacou que o se é ponto e vírgula e o for é ponto e vírgula, né? Aí você aperta ponto e vírgula toda vez que eu falar se e toda vez que eu falar for. É uma maneira boa de você aprender a fórmula. Transformar para o que ela faz, não falar ponto e vírgula. Então, soma para mim F3 até F27 se de D3 até D27 for maio. E quando eu falo for maio, eu posso falar for igual a maio. Por quê? Porque o igual está subentendido aí, ok? Fecha parêntese. Em alimentação deu 773,13. Aí como que você confere? Simples. Você vem aqui nessa planilha e filtra maio. E você vai filtrar a alimentação. E você vai ver que o valor que você selecionar aqui não vai dar os 700, vai dar 205, né? Aqui, ó, 205,23. Ah, por quê, Rafael? Porque é o seguinte, eu não botei a condição de que na coluna G3 até G27 tem que ser alimentação. Então ele está somando todo mundo. Quando eu somo todo mundo, aí sim dá os 773. Conforme eu te falei, a gente aplicou apenas o filtro para mês. Eu falei para ele, soma para mim na minha coluna F, se na minha coluna D for igual ao mês de maio. Mas eu não falei para ele se na minha coluna G for igual à alimentação. Beleza? Que vai ser o próximo passo, quando você fixar bem isso aqui. Vamos lá. Igual, soma Cs, intervalo de soma. Ah, tá tudo filtrado, Rafael, vai funcionar? Vai, mas eu não recomendo que você faça com a planilha filtrada, sempre observe. Se ela está filtrada, dá um ESC, vai lá na sua planilha, clica nela, vem em dados, limpar filtro. Depois que você limpar o filtro, você tenta fazer a fórmula novamente. Então, vamos lá no resumo, igual, soma Cs, intervalo de soma, eu quero somar do F3 até o F27, por quê? Porque é onde eu digitei os meus valores de soma. Nota cada vez eu vou tentando falar de um jeito para você assimilando ver qual que é o melhor que se encaixa e você, upa, enxerguei, show de bola. Soma para mim F3 até o F27 se na minha coluna do mês D3 até D27 for igual a maio. Fecha. Nota que vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque eu não estou considerando esses critérios aqui à minha esquerda, que a gente vai considerar já já, fique despreocupado. Só estamos treinando primeiro em intervalo, show? Vou dar uma deletada aqui, vamos fazer mais um mês e a gente começa a fazer o do lado esquerdo. Igual, soma Cs, intervalo de soma, eu quero somar tudo que eu gastei. Quem que é tudo que eu gastei nessa planilha aqui? A minha, é F3 até F27. Se a sua tiver 100 linhas, vai ser do F3 até a linha F100 e pouco, ou 90 e pouco, ok? Show de bola. Ponto e vírgula, ou seja, se a minha coluna de mês for
igual a julho. Prontinho, fecha parênteses, dou Enter, 364,75. Então, eu mandei somar quanto eu gastei em julho, independente aonde eu gastei. Saca? Isso aí que você precisa entender. Bom, agora a gente vai fazer com os critérios aqui, ó, para você dar uma assimilada legal também. Igual soma Cs, você vai ver que a gente vai mudar a coluna, né? Mas a coluna de soma está sendo sempre a mesma. Por quê? Porque meu valor continua sendo o que eu estou querendo mostrar no meu resumo, quanto eu gastei. Então, soma para mim de F3 até F27 se na minha coluna de categoria for igual a alimentação. Ah, Rafael, aconteceu isso comigo, ó, eu não estou vendo a alimentação. Bom, é o seguinte, tá vendo que você pode clicar em qualquer lugar? Você pode clicar aqui para baixo, ó, e vir com a setinha até chegar na sua célula de alimentação, que é, no caso, a F6. É claro que se você está começando, fica um pouquinho difícil de você conseguir fazer isso com tanta clareza. Então, o que eu recomendo? Toda vez que você for digitar uma fórmula, clica onde você quer fazer a fórmula, no nosso caso é aqui, né, nessa primeira célulazinha. Você depois clica aqui em cima. Ó. Quando você clica aqui, você pode digitar sua fórmula, que ela não vai te atrapalhar, ela não sobrepõe a célula anterior, ó, não sobrepõe aqui. Ó. Então você consegue executar de boa. Então vamos fazer de novo. Soma para mim o meu valor, se na coluna de categoria for, e nota que aqui o intervalo ó, é igualzinho de novo, ó, 3 até 27, 3 até 27, igual a alimentação. Fecha parênteses, Enter. Show de bola? Vamos fazer com presente? Igual, soma Cs, soma para mim a minha coluna de valor, se na minha coluna de categoria for, ó, aqui atrapalhou de novo, mas eu não sei que é a célula que está abaixo de alimentação, então tu clica em alimentação e bota uma vezinha para baixo. Ó. Isso é bom que aconteça para você ver e não se desesperar. Mas e se você não conseguir? Não tem problema, você dá um ESC, faz o que eu acabei de ensinar anteriormente, clica aqui em cima e digita lá em cima, igual soma Cs, prontinho, vamos de novo. Soma para mim isso aqui tudo, se na minha planilha de categoria for presente. Fecha parênteses. Beleza? Pratica bastante. Quanto mais vezes você fizer, ó, mais rápido você vai ficar. Eu faço as fórmulas desse jeito aqui. Ó. Eu não penso tipo, o que eu estou fazendo. Ó. Simplesmente só faço. Por quê? Porque eu já fiz muitas vezes. Então, quanto mais você fizer, melhor. Show de bola? Então, pratica. Para você fazer quanto que gastou em janeiro, quanto gastou em fevereiro, quanto gastou em março, quanto gastou em abril, quanto gastou em maio, quanto gastou em junho, quanto gastou em julho. Que é a primeira parte da nossa aula hoje. E a segunda parte da nossa aula foi quanto eu gastei em alimentação, quanto eu gastei em presente, quanto eu gastei em transporte, em lazer, ou quaisquer sejam a categoria que tu tem aí. Até que você entenda e fixe bem isso. E cara, não tenha preguiça. Se você tiver preguiça, você não vai assimilar. Então faça, porque por mais que... É igual em inglês, né? Por mais que você não fale, mas você esteja ouvindo, quando você tentar falar, você vai lembrar, porque você já ouviu aquilo. Mas se você nunca ouviu, vai soar esquisito, né? É estranho. É a mesma coisa aqui. Se você nunca viu isso, tá soando estranho. Então faça para que você comece a absorver isso aí. É aquela parte do esforço, né? Para você ir, ó, decolar. Não fica estagnado, não. Tenta fazer mesmo de verdade. Se tiver dúvida, entra em contato comigo. Bom, essa foi a parte 2 da nossa aula. A gente vai para a parte 3 e ó, bora para cima.